conforme havia prometido, hoje nós estamos aqui com a nossa assistente social, Daniele, né? Lembrando que a gente vai sempre abordar aqui um tema relacionado à dependência química e relacionado à nossa comunidade terapêutica Caminho da Verdade, tá? E já quero cobrar aí de vocês, não se esqueçam de curtir aí a nossa página, tá? O nosso canal aqui no YouTube e não se esqueça de acionar o sininho aí para sempre receber as notificações, tá? Bom, a Daniele é a nossa assistente social e técnica responsável da casa. Está pedindo para ela já falar um pouquinho sobre essas duas atribuições dela, assim, brevemente. Boa tarde, como já foi me apresentado, sou Daniele, assistente social da comunidade terapêutica e responsável técnica. Vou falar para vocês um pouquinho sobre as minhas atribuições enquanto estou no CT. Como assistente social, trabalho na reintegração da cidadania do indivíduo que reside aqui com a gente. E qual é o meu papel enquanto reintegração da cidadania? É fazer com que o indivíduo recupere tudo aquilo que ele perdeu. E às vezes pra gente é uma coisa tão pouco, mas para eles é muito. Tipo um RG, um CPF que eles perdem, carteira de habilitação. Então, se eu puder fazer isso para o indivíduo, né, dentro dos meus parâmetros como assistente social, já modifiquei um pouquinho a vida dele. Porque a felicidade estampada no rosto deles não tem preço. E como assistente social também aqui na CT, realizo grupo com eles semanalmente, trazendo temas diversos dentro dos 12 passos que a gente aborda aqui na CT. Quando é dia de sexta-feira, trago uma coisa mais dinâmica para eles se soltarem mais. Assim consigo fazer a minha parte como responsável técnica, que é fazer a evolução do indivíduo, fazer a parte organizacional. Bom, e essa parte organizacional, né, que a Daniele aqui atribuiu a ela, responsável técnico, é simplesmente ter cuidados específicos, assim como ela já falou, dentro do serviço social, que é ajudar o indivíduo a se organizar para tirar seus documentos, aqueles que não têm, para simplesmente fazer um link, um vínculo ali com a família. E não somente isso, mas também ter uma preocupação, um cuidado específico em relação à higiene pessoal, em relação à organização da cozinha, por exemplo. Então ela tem uma responsabilidade em todos os parâmetros, todos os termos aí da comunidade terapêutica. Daniele, como que você vê, né, se você é aquela quem faz essa integração e um link aí do indivíduo, do residente com a família, como que você vê a família, a importância da família nesse processo? Porque quando se fala de serviço social, a gente pensa no aspecto social da doença, então tem a ver com esse link, esse vínculo. Como que você vê isso? Como eu ia ressaltar, e você fez a pergunta, a família é o elemento principal e importante do tratamento do residente. Porque sem a família a gente não consegue fazer um bom trabalho. O indivíduo, quando chega aqui, ele chega totalmente despreparado, desconcertado, da mesma forma que a família sai. E o nosso papel, eu enquanto assistente social, tento linkar o indivíduo e a família. A família, o que eu faço com a parte da família? Orientar em grupos de autoajuda, profissionais que possam ajudar. Saber que a doença, dependência química, não tem cura. Então, muitas famílias acham que a fé, só Deus vai salvar. E então a gente tenta fazer com que eles olhem por outro lado, que vai muito além da espiritualidade. Isso é importante, porque não estamos desclassificando, é claro, a fé de ninguém. Sim. Porém, como estamos tratando de uma parte técnica, precisamos entender a dependência química quanto um fator de doença, né? Então, é importante a gente sempre ver os jovens nas reuniões questionarem isso. Ah, mas a minha família acha isso, minha família pensa aquilo.
E como a Daniele disse, é importante ter essa vertente de olhar com um outro olhar para que possa entender a dependência química quanto uma doença e saber a importância do familiar dentro deste processo. Então, eu já quero até aproveitar o ensejo e falar um pouco dessa evolução que você faz do dia a dia na comunidade em relação aos indivíduos. Porque uma questão é a evolução psicológica, que a psicóloga faz essa evolução quinzenalmente e a nossa técnica responsável dentro do serviço social. Como que se faz esta evolução que já não é quinzenal e sim semanal? A gente está falando aqui, eu sei que é um assunto delicado, mas é de uma questão jurídica, né? Exigência jurídica. Então, a sua evolução ela é semanalmente. Como que ela é feita, Daniela, essa evolução do indivíduo? A minha evolução, que é feita semanalmente, como o Bruno já retratou, eu evoluo o residente de tal maneira, nos grupos, né, e individualmente. Faço pouco atendimento individual porque eu abranjo muito mais a evolução em grupo. Vejo o quanto ele... E o que eu vejo e o que eu coloco em pauta nas evoluções são que a higiene, né, como já é falado, porque isso faz parte do social, a autoestima deles, porque tá tudo ligado, a questão até a forma como eles dobram uma roupa, penteiam o cabelo, do jeito que eles vão se arrumar. Então, tudo isso a gente consegue evoluir. É a parte do serviço social. É assim que eu faço a minha evolução. E nos grupos, na participação e interação coletiva. Sempre coleto também com os coordenadores como foi a semana deles, porque eu estou aqui na quinta e na sexta. Então, eu busco as informações e vou observando cada indivíduo. Muito bom. Já aproveitando um gancho do que a Daniele acabou de dizer, que ela está aqui nas quintas e sextas-feiras para poder estar fazendo essa evolução, acompanhar a ligação que é feita dos familiares para o indivíduo, aí assuma a importância de estar ligando para saber as necessidades, né, do indivíduo, para saber como está o desenvolvimento do ponto de vista dele em relação ao seu tratamento. E é importante, mais uma vez, colocar que a família precisa estar atenta a certas questões que acaba sendo atribuída como responsabilidade da equipe técnica e não é. Mas, Daniele, o que você vê assim como maior dificuldade, né, você como assistente social hoje em relação até a questão da sociedade em relação às comunidades terapêuticas e ao auxílio que a família precisa ter lá fora? Você consegue ter uma visão em relação a isso? Consigo, sim. Hoje, qualquer indivíduo que usa droga para a sociedade é tido como bandido. A pessoa, ela... E assim, desculpa até te cortar, mas né, uma visão extremamente equivocada. Ainda hoje, século XXI, a gente realmente vê pessoas, porém é cabível aqui atribuir a dependência química não como um problema de marginalidade, sim como um problema de saúde, tá, pessoal? Sim. E como eu estava falando, né, a sociedade rotula, né, como bandido, como uma pessoa que não tem vergonha na cara porque está usando droga. Eu vejo isso como a maior dificuldade. Já me deparei com comentários muito ofensivos. Essa dificuldade, então, pode ser atribuída e colocada também que a família tem essa visão e ao invés de... Tem sim, a família tem essa visão também. É onde a gente erra muito, né? Onde é a nossa maior dificuldade que a gente fala é a família. Porque ela tá tão codependente da pessoa, não consegue ver por outro lado. Então fala que a pessoa é falta de Deus, que é frescura, que é bandido, falta de vergonha na cara. Então, essa é a nossa maior dificuldade no serviço social. Entendi. E só o fato, realmente, dos familiares terem essa visão, já tira a identidade do indivíduo, né? De atribuir isso como uma falta de vergonha na cara. E importante também falar, como já foi colocado aqui no início,
essa questão da documentação. Muitos indivíduos que acabam perdendo, porque às vezes empenha documento, né, em boca de fumo ou biqueira, que é mais comum aqui na nossa região, e acaba também não se preocupando em relação a isso. A família atribui algumas questões assim como suma importância para o processo de tratamento, mas na realidade a gente se depara com essa dificuldade, porque para o indivíduo estar se internando, ele precisa ter alguns procedimentos de admissão, né? Exames admissionais, ele precisa ter documentação, e aí é quando a gente vê a família procurando a nossa ajuda, mas daí o indivíduo não tem um documento, não tem um exame para poder estar entrando na comunidade terapêutica. A gente precisa fechar a porta para essas pessoas, e aí fica por conta do município, do estado, na verdade, né, de resolver esse problema. E aí isso também é uma dificuldade que é posta lá fora como um aspecto social, que vocês familiares, né, você que está assistindo esse vídeo, pode atribuir isso também ao serviço social, por exemplo, do seu bairro, da sua comunidade ou da sua cidade, para que isso possa ser resolvido, porque isso aí é um aspecto que confere e compete à assistente social. Sim, hoje a gente está enfrentando uma pandemia, então tudo está restrito ao horário e agendamento, né? Mas antes disso, a questão de documentação, através das assistentes sociais do CAPS e do CRAS, é necessário e é de suma importância que a pessoa procure esses órgãos para que se possa tirar os documentos do indivíduo, né? Para que se possa adentrar na comunidade terapêutica. Bom, é isso. A gente tentou ser um pouco mais breve e específico nesse vídeo, para não se tornar uma coisa muito cansativa, muito maçante, mas se você tiver ainda alguma dúvida ou algum assunto pertinente que queira tratar em relação à assistente social, deixa aí a sua pergunta, deixa aí o seu questionamento, a sua fala, para que a gente possa depois estar lendo e poder também estar te respondendo. Daniele, quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço pelo convite, tentamos ser um pouco mais breve dessa vez. E como o Bruno disse, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários para a gente poder estar respondendo vocês. E se vocês quiserem ver algum tema diferente, deixe nos comentários para a gente poder interagir com vocês melhor. Legal. A Daniele, ela, então, como já foi falado, está aqui nas quintas e sextas-feiras, para que os familiares que houverem a necessidade de estar falando aí com ela sobre essa questão da organização do serviço social em relação ao aspecto também social da doença. É só ligar aqui na comunidade para estar sanando aí suas dúvidas, ok? Muito obrigado pela participação aí de todos. Não se esqueçam, curtam aí o nosso canal, ok? Obrigado.